Boa tarde, professor Jonathan. Consegue me ouvir? Eu consigo, sim, tudo tranquilo. Bom, boa tarde a todos. O pessoal tá entrando aí, tá vendo a gente É, tô online vendo agora. aí. Tive um pequeno contratempo aqui tecnológico, Ah, porque não, toda mas vez que eu uso o sempre é Instagram, assim. eu apanho. Toda vez o Instagram para mim é uma surra. Então, essas lives, mais do que o direito tributário, o desafio é conseguir abrir a live no Instagram. Estou É, contando aos 15 minutos, mas consegui. Então, professor, boa noite. Queria começar agradecendo você ter aceitado o nosso convite de participar dessa live. Nossa segunda live aqui no Instagram do IBET Rio. É mais um desses projetos que a gente vem tentando criar para trazer conteúdo de direito tributário para os seguidores do IBET, para quem faz o IBET, para quem participa como um todo dessa escola de direito tributário, que é o IBET Nacional e da qual o IBET faz parte. Queria agradecer também ao IBET Nacional, né, nas pessoas do professor Paulo de Baixo Carvalho, claro, da professora Priscila também. Eu não vou continuar agradecendo a todos, porque não daria tempo, né? A gente quer fazer aqui um bate-papo rápido, então não daria tempo de falar, agradecer a todo mundo. E aí, em terceiro lugar, queria fazer só uns comentários, né? Apresentar o professor Jonathan para quem está nos assistindo e não o conhece, apresentar um mini currículo aqui que eu vou resumir muito, porque se eu fosse falar o é. currículo inteiro, não daria tempo de comentar o currículo aqui no tempo que a gente tem nessa live. E o professor Jonathan, ele é doutor e mestre em Direito Tributário, Direito pela PUC São Paulo, coordenador e professor titular do doutorado e mestrado da Unimar, também já foi conselheiro do CARF, julgador em outros órgãos administrativos. Enfim, depois a gente faz uma outra live só para falar do currículo como um todo, professor. E certamente eu estou pulando algum ponto, mas de novo queria agradecer você ter aceitado o convite. Então, curvando, né, voltando para o tema, para a gente poder fazer esse bate-papo rápido, já ir direto para o tema, e passar a palavra para você finalmente, né, porque a gente quer ouvir. Nós nos propusemos a falar hoje sobre os impactos, né, do entendimento da STF sobre a coisa julgada em matéria tributária e o impacto que isso teve, por exemplo, no caso do IPI na revenda de produtos importados, que foi julgado no mesmo dia ali pelo STJ, na ação rescisória 6015. Então, nesse dia 8 de fevereiro, né, de 2023, a gente teve esses dois casos sendo resolvidos e isso parece demonstrar alguma conexão entre os assuntos. E por isso, essa vai ser até uma das perguntas feitas ao final. Só para situar, né, um pouco mais o pessoal que está nos ouvindo, em 2015 teve um trânsito em julgado favorável a um determinado sindicato de contribuintes lá em Santa Catarina e a PGFN entrou com uma ação rescisória, ainda, acho que, salvo engano, em 2017, e esse caso estava para ser julgado no STJ, ficava ali, e com o julgamento do tema da coisa julgada no STF, no mesmo dia que se concluiu o julgamento da coisa julgada, foi julgada essa ação rescisória no STJ, com, né, uma conclusão no sentido de rescindir a decisão que estava sendo objeto do recurso e que fosse feito um novo julgamento desse recurso especial que tinha transitado julgado em favor dos contribuintes. Mas, enfim, isso é só para contextualizar um pouquinho o pessoal que está ouvindo e para a gente realmente falar desse tema, a gente tentou dividir aqui, né, conversando com o professor Jonathan, em dois pequenos blocos para a gente bater um papo aqui sobre algumas perguntas gerais que vão nortear a nossa conversa e o primeiro bloco é realmente para falar sobre o mérito dessa ação que foi rescindida pelo STJ, esse mérito do IPI na importação, né, essa dupla incidência ali no despacho aduaneiro e no desembaraço aduaneiro e na saída do estabelecimento. Então, professor, lançando assim perguntas, não precisam ser tratadas diretamente, mas que podem ser abordadas aqui na sua fala, queria propor assim três questões principais. Primeiro, sobre qual era, em linhas gerais, aquela matéria que estava sendo discutida no STF, no tema 906, que foi decidido lá em 2020. Aí, também no bojo desse tema, né? Quais eram os principais interesses envolvidos ali, né? Era só um interesse fiscal versus contribuintes ou tinha ali um interesse entre contribuinte e dois tipos de contribuinte diferentes, né? O industrial nacional e o importador. Existia alguma coisa de planejamento tributário ali envolvido? Existia algum ponto sobre o direito concorrencial, alguma litigância abusiva por parte de algumas empresas, planejamentos abusivos ou planejamentos inventivos, pelo menos, né? Mudando a operação de um estado para o outro por meio de trade? Existia algo desse tipo? E
também a última pergunta nesse ponto é se esse tema só envolvia assim, algumas empresas ou se isso tinha algum impacto na economia como um todo, impacto em todos os contribuintes. Porque quando a gente vem aqui para o Instagram, a gente está falando com um público, às vezes, diferente, né? Não só o público técnico, ainda que seja no Instagram do IBET Rio, então mais voltado para o direito, mas o pessoal quer entender se isso é um tema que tem um impacto para mais gente do que apenas um grupo pequeno de empresas importadoras. Então, com isso, professor, finalmente, Com todas essas encerro essa perguntas, né? introdução, bombardeando dessas perguntas aí, mas se quiser, depois a gente vai batendo um papo aqui, é bem mais tranquilo, a gente recoloca as perguntas e vai Claro. batendo os assuntos, que com certeza vai ser proveitoso. Obrigado de novo. Bem, antes de tudo, queria desejar uma boa noite a todos e todos, né? Boa noite, boa tarde, enfim, dependendo de onde a gente estiver. E dizer que é um prazer, né, participar desse ciclo, digamos assim, é um projeto novo que inicia-se dentro do IBET do Rio de Janeiro, que já tem uma tradição de fazer várias lives, né, enfim, tivemos uma live 15 dias atrás, tivemos uma série de lives todos esses dias. É um projeto capitaneado, obviamente, pelo timoneiro mor, que é o Paulo Aires Barreto, mas muito bem conduzido pelo nosso querido Paulo Souto, né, que, enfim, muita gente não sabe, mas a gente foi colega de IBET, eu e o Paulo Souto lá em Recife, depois a gente foi colega de mestrado, e aí seguimos as carreiras acadêmicas. E também dizer, Lucas, que é um grande prazer estar aqui, porque eu sinto que o IBET do Rio tem realmente feito essa abertura, digamos assim, do IBET para a sociedade, seja carioca, seja nacional, mas fazendo aportes interessantes, trazendo discussões contemporâneas, e isso é fundamental dentro desse contexto. Antes de passar efetivamente a falar algumas coisas sobre os assuntos que a gente está discutindo, eu queria talvez fazer alguns recados também, né? Já que você fez alguns recados, eu sei que a gente está aí nos últimos dias, né, para as inscrições do IBET do Rio, então recomendo, obviamente, fortemente aí para todos aqueles que queiram fazer um curso de direito de especialização em direito tributário, se inscrevam. Queria também dar um segundo recado. Eu e o professor Paulo Aires Barreto, que é o coordenador do IBET do Rio, a gente tem um curso de extensão em tributação internacional e temos um outro em tributação do comércio exterior, mas estão as inscrições abertas para o curso de extensão em tributação internacional. Então vejam lá todas as informações no próprio site do IBET. E o último recado, esse é um recado que eu posso fazer com muita tranquilidade, com muita felicidade, que no dia 30/3, às 19h30, a gente vai fazer a abertura do ano letivo e conceder o título doutor honoris causa para o professor Paulo de Barros Carvalho, que é o mestre de todos nós, lá na Unimar, a Universidade de Marília, que o Lucas citou, eu sou o coordenador do mestrado e doutorado em Direito. Então, todos, obviamente, que estão nos assistindo aqui, estão convidados aí para Marília, lá, 19h30. Todas as informações vão estar nas minhas redes sociais e nas redes sociais do PPGD da Unimar e também do IBET. Então, fiquem atentos que vai ser um evento aí de grande peso, de grande extensão. Eu estou vendo aqui, ficam passando os nomes, né, mas muita gente conhecida. Se eu citar todo mundo, vai ser difícil, né? Temos espectadores de Portugal, estava tomando um café com o João Nogueira, que está aqui no Brasil, enfim, ele entrou aí na live, e temos aí vários alunos do PPGD, vários alunos do IBET que eu estou vendo. A Fernanda Parisi também é uma pessoa que tem feito um grande trabalho junto aí a vocês do IBET do Rio. E, enfim, vamos começar então a falar do tema propriamente dito. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: veja como são as coisas. Eu escrevi, acho que em 2011 ou 2012, 2012. Todo mundo sabe, temos aí o grupo Processo Tributário Analítico, que é o grupo capitaneado pelo Paulo Conrado, pelo Rodrigo Dalla Pria, pela Camila Vergueiro, enfim, todos aqueles que fazem a turma processualista do direito tributário, do IBET. E lá eu escrevia sobre o parecer da PGFN, que era o parecer 492 da PGFN, que falava exatamente sobre o quê? Sobre a desconstituição da coisa julgada em matéria tributária a partir daquele parecer normativo. E dando aí o pano de fundo, né, porque o pano de fundo da nossa controvérsia é um pano de fundo processual, a gente tinha uma discussão bastante importante sobre efeitos de coisa julgada em relações continuativas.
Esse era o grande drama, digamos assim. E aí vem, em 2011, o parecer da PGFN, falando, olha, se houve mudança das circunstâncias de fato ou mudança das circunstâncias de direito, automaticamente a Fazenda tem o direito de fazer os lançamentos. Isso não tinha, digamos assim, nenhuma matéria-alvo específica. A gente sabe que o caso da desconstituição da coisa julgada vai afetar umas 4 matérias, mais ou menos, que são CSLL, como todo mundo sabe, já foi julgado pelo Supremo. É esse caso que a gente está discutindo hoje, né, que é o IPI, IPI importação na revenda, e tem lá alguns casos de contribuições previdenciárias, mas são coisas muito mais pontuais, digamos assim. E dentro daquela época eu tinha uma posição contra-majoritária. Eu tenho de dizer isso porque está por escrito em mais de um livro e mais de um artigo publicado. E eu dizia que o direito concorrencial ele pressupõe igualdade de ação para os agentes. Isso talvez fosse inspirado em um artigo que eu escrevi com o Marcelo Diniz, que se chamava Sham Litigation em Matéria Tributária. E eu vou falar sobre todos esses textos para a gente depois falar sobre esses impactos da coisa julgada. E uma coisa que me resignava muito era o seguinte. Número 1, todo mundo fala em supremacia da coisa julgada e fala em segurança jurídica. A segurança jurídica é uma característica, é uma notação do sistema do direito. Não é uma notação de uma pessoa só. Quando você tem uma pessoa que tem uma coisa julgada contrária a todas as coisas julgadas que existem no sistema, isso gera uma insegurança jurídica, não gera uma segurança jurídica. Então, o primeiro passo é a gente observar a segurança jurídica dentro de uma perspectiva sistêmica e não dentro de uma perspectiva individualizada. A partir dessa premissa, a gente já veria que, de fato, precisaria ter alguma forma de resolver esse problema da coisa julgada contra-majoritária num sentido impróprio, usando a palavra contra-majoritária num sentido impróprio. Um segundo ponto, dentro dessa mesma ideia, era a questão da ação rescisória. No Código de Processo Civil antigo, digamos assim, né, o novo não é mais tão novo, mas enfim, no Código de Processo Civil anterior, a gente tinha uma jurisprudência bastante clara e consolidada que dizia o seguinte, olha, para você entrar com uma ação rescisória, a matéria, isso era jurisprudência uníssona dos tribunais superiores, não poderia ser controvertida à época do julgamento nos tribunais. Ou seja, ainda que você tivesse uma dissonância jurisprudencial com uma jurisprudência majoritária, a matéria era controvertida nos tribunais à época e isso impedia uma ação rescisória, que é claramente uma jurisprudência defensiva. Então, esse é um primeiro ponto que já cria um pouco de ruído, digamos assim, na desconstituição de uma coisa julgada que fosse antagônica, digamos assim, com aquelas decisões majoritárias que tivessem no sistema. Um segundo ponto, dentro desse mesmo contexto, é que, com o novo Código de Processo Civil, a gente teve uma mudança, de fato, da ação rescisória para permitir a ação rescisória com prazo de 2 anos, com o gatilho que é a decisão do Supremo Tribunal Federal que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de ato normativo. E a gente nunca pode esquecer que a gente tem o HC da progressão do regime dos crimes hediondos, que equiparou a repercussão geral e as decisões tomadas em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal ao controle concentrado dentro dessa perspectiva. Então, o que acontece nesse contexto? A gente tem uma primeira fase com a jurisprudência defensiva colocada no sistema, que é, olha, não cabe rescisória. Por que não cabe rescisória? Porque a matéria era controvertida. Temos um segundo momento, que é, a gente tem a possibilidade de uma ação rescisória a partir do momento em que o Supremo julga constitucional ou inconstitucional. Sendo que alguns dos fatos narrados, especificamente no caso da CSLL, a decisão do Supremo é de 2007. E o Código de Processo Civil é de mais de 2 anos posterior a isso, né, da década de 2010. Então, isso por si só já cria
uma dificuldade temporal para a desconstituição dessa coisa julgada. Um terceiro ponto dentro desse contexto é que existem pessoas que acham que essa desconstituição da coisa julgada pela ação rescisória, ela somente poderia se dar em caso de execução de julgado. E aqui a gente não tem execução de julgado porque houve, na realidade, uma declaração de inconstitucionalidade, porque como está lá a rescisória, essa parte da rescisória está dentro da execução de julgado, alguns ainda defendem que, olha, nem mesmo na declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade do Supremo, isso valeria, porque não cabe, não está no plano da execução de julgados. Então, veja que os impedimentos à rescisória eram enormes. Dentro desse contexto, existem autores, e eu me coloco dentro deles, que começam a visualizar o quê? A gente tinha um procedimento próprio que existia tanto no antigo Código de Processo Civil como no novo Código de Processo Civil, que é a chamada ação revisional. E o que é a ação revisional? É aquela que ocorre em casos de relações jurídicas continuativas. E as relações jurídicas tributárias, exceto em raríssimos casos, elas são continuativas. Onde ela não é, por exemplo, no caso do ITBI, do ITCMD, não é uma relação jurídica continuativa, que não é todo dia que você compra e vende os mesmos imóveis, os mesmos, nem recebe doações, isso não são coisas corriqueiras. Agora, relações jurídicas que se repetem constantemente são a tônica de quase todos os tributos, incluindo imposto de renda, ICMS, ISS, CSLL, PIS/COFINS, IPI. Então, dentro de toda essa perspectiva, o que acontecia? Se via que a ação revisional caberia para, e é muito utilizada, com a questão dos alimentos. Então, a classificação revisional é a ação revisional de alimentos. Muda as circunstâncias, ou seja, a capacidade de pagamento de um dos sujeitos da relação que se extinguiu, né, do casamento, ou que deixou filhos, e dentro desse contexto vem uma nova decisão para dizer, opa, mudaram os fatos, ou mudou o direito, e a partir daí você tem uma propagação desses efeitos para o futuro. Também o STJ, em mais uma ocasião, disse que não cabia. Principalmente porque como é que você teria uma relação jurídica continuativa em uma ação que declarava inexistência de relação jurídico-tributária, que é clássico do direito tributário, né? Ou seja, você não declara que não existe a relação jurídico-tributária, em muitos casos. Não existem só no direito tributário as ações chamadas ações anulatórias, mas sim as ações simplesmente de declaratórias, né, de inexistência de relação jurídico-tributária. Então vejam que existe uma jurisprudência defensiva e existe uma série de barreiras no campo da ação rescisória. Existe uma série de dificuldades em jurisprudência defensiva no campo da ação revisional e o Estado, nesse sentido, não estou colocando o Estado como coitado, mas, enfim, nesse caso, o Estado fisco, ele não tinha remédio jurídico para desconstituir uma coisa julgada flagrantemente contrária à jurisprudência dominante e que tinha efeitos prospectivos. E essa discussão, ela finalmente chega no Supremo Tribunal Federal, né? E todo mundo, as manchetes jurídicas falam sobre agora acabou a coisa julgada. Não é bem assim. Uma coisa julgada que se funda em um fundamento, desculpe o pleonasmo, né, mas que se funda em um texto legal que foi declarado constitucional pelo Supremo ou inconstitucional pelo Supremo, ela perde o fundamento de validade. Quando o Supremo toma essa decisão, existe uma nova ordem jurídica. O professor Tarek, por exemplo, que é professor do IBET, é o coordenador do IBET de Vitória, ele tem um livro sobre revogação em matéria tributária e ele diz cada novo texto que entra no sistema, ele é como se ele revogasse integralmente o anterior e trouxesse um novo texto, ainda que esse novo texto seja quase uma repetição integral do texto anterior. Então, sempre há inovações à ordem jurídica dentro dessa perspectiva. Então, falar em mudanças de direito, qualquer mudança que ocorreu em qualquer legislação e até a própria decisão do Supremo Tribunal Federal é uma mudança do Estado de Direito.
que ele fala mudanças do Estado de fato e de direito. E a matéria concorrencial é um elemento também que está vinculado às circunstâncias do fato. Ou seja, circunstância de fato tem a ver com o contexto. Então, o contexto em que as empresas são colocadas em um sistema também pressupõe uma mudança dessas características. Então, vejam que tudo isso que eu estou dizendo aqui é para dizer, a gente precisava encontrar um remédio jurídico específico para resolver esses problemas. Remédios que a jurisprudência, aspas abertas, tradicional, não permitia. Houve mudança legislativa e a jurisprudência continuava não permitindo e não resolvia, do ponto de vista temporal, os problemas anteriores. Ou seja, vem o novo Código de Processo Civil, mas o período de rescisório já tinha passado. Então, o período de rescisório ia ser reavivado pelo novo Código de Processo Civil. Acho que é uma situação bastante complicada. E, em último lugar, ainda falando dos aspectos processuais, para depois a gente entrar nos aspectos materiais, a gente tinha um outro problema em todo esse contexto, né? Que é como resolver esses problemas com essas dificuldades temporais, com a jurisprudência defensiva e com um tributo cujo lançamento pode ser do próprio contribuinte e pode ser um lançamento de ofício. Normalmente, o IPI, o CSLL, etc., a gente pode dizer, em certa medida, que são lançamentos por homologação. Então, se houve mudança das circunstâncias de direito, quem deve reconhecer essas próprias circunstâncias de direito? De maneira primária, o próprio contribuinte que faz o ato, aspas abertas, do lançamento tributário. Caso não haja essa ação por parte do contribuinte, cabe ao fisco autuar, lançar e, por via de consequência, autuar. Então, dentro dessa perspectiva, diferentemente da matéria, por exemplo, da revisão de alimentos, não existe o juiz que vai dizer para quanto vai ser calculado, porque não cabe um processo decisório sobre esses novos fatos. Porque no caso da ação de alimentos, você precisa comprovar para quanto você quer aumentar ou quanto você quer diminuir, a partir, digamos assim, usando uma expressão típica do direito tributário, da capacidade contributiva, digamos assim, né, dos participantes daquela relação. No caso do direito tributário, a situação é distinta, porque quem realiza os próprios atos e quem tem a competência de realizar o lançamento tributário é o próprio contribuinte e, caso o contribuinte faça de maneira incorreta, é o próprio fisco. Então, deslocar isso, digamos assim, para o judiciário, na ação do 491, seria algo minimamente heterodoxo. Ou seja, talvez fosse importante ter um provimento judicial para ter uma declaração? Talvez. Mas será que, de fato, precisaria de um provimento judicial para dizer que o direito mudou com a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade? Não, porque as decisões supremas, nesse caso, têm eficácia erga omnes, seja no controle concentrado, seja no controle difuso. Eu estou vendo que o Tiago aqui, Vidal, ele está fazendo uma pergunta que a cessação automática de efeitos da coisa julgada não torna inócua a ação revisional? Para a matéria tributária, em certa medida, sim. Para a matéria tributária, em certa medida, sim. Por quê? Porque na matéria tributária, o ato ordenatório do lançamento tributário é do próprio contribuinte ou do fisco. A ação revisional teria caráter meramente declaratório dentro dessa perspectiva e não constitutivo. No caso da ação revisional de alimentos, aí sim a gente tem uma característica constitutiva. Então, vejam que a gente tem aí ações jurídicas distintas que têm características distintas dentro dessa perspectiva. Quer falar alguma coisa, Lucas? Isso. Então, o que o Thiago perguntou aqui, né, foi até algo que no julgamento do AR 6015
foi discutido e foi votado, né? 3 ministros, né? Na verdade, um ministro e 2 ministros votaram nesse sentido. Olha, com a decisão do STF, desse mesmo dia, 8 de fevereiro de 2023, não precisa mais, é automático. Só que o engraçado é isso, né? É automático, mas vamos decidir mesmo assim, porque a gente precisa pacificar essa situação de uma vez. Então, acho que o STJ até foi bem, andou bem nesse sentido ali. Vamos decidir aqui para dizer o óbvio, porque o óbvio não fique em dúvida daqui para frente. Eu acho que para o futuro vai realmente diminuir a necessidade de ação rescisória tributária, porque vai ser automático, Sim, mas para esse tipo de ação, né? Mas podem existir outras situações que ainda demandem uma rescisória, mas realmente o STJ chegou a pensar exatamente essa mesma situação. Alguns ministros do STJ pensaram igual ao Tiago, realmente. Olha, nesse caso especificamente aqui do IPI, não precisava, mas foram lá e decidiram, o que é interessante porque era muito defensiva a jurisprudência, então, não, como você estava comentando, professor, não vamos decidir sobre esse tema, ainda que isso seja um problema grave, vamos fingir que a gente não está vendo, mas a partir do momento que o problema foi resolvido, agora vamos decidir. Vamos é. decidir uma coisa que antes a gente Não, ia fechar a porta, agora não precisa, mas eu decido. inclusive a decisão do STJ, ela inova. Muita gente está vendo a inovação dentro da perspectiva do IPI, mas ela não é inovadora só na perspectiva do IPI. Ela é inovadora dentro da perspectiva processual. Por quê? E isso significa, essa decisão, indiretamente, uma quase derrocada da jurisprudência defensiva, que é a ação, quando era matéria controvertida nos tribunais, à época do julgamento, não cabe rescisória. Que era uma construção jurisprudencial, não era uma construção legal, porque, enfim, o Código do Processo Civil permitia, digamos assim, a desconstituição desses julgados em várias situações. Então, esse é um ponto que me parece importante. Mas, realmente, a característica, digamos, da ação revisional é uma característica que seria aplicável se não tivesse lançamento tributário. Né? Se você tivesse, na realidade, construção desse. Mas nesse caso em que simplesmente é a cessação da existência de um direito, ou nesse caso de um não direito, aí muda, muda de figura. Ah, eu vi que foi o Luiz Felipe Carvalho que fez aí pelo Instagram do Tiago, mas enfim. Acho que é uma pergunta muito importante, que é essa demonstração de que há uma mudança em curso. E o judiciário está começando não a relativizar a coisa julgada, não a fazer todo esse problema que está sendo colocado, mas sim estabelecer limites a julgados não condizentes com a jurisprudência dominante, o que é, em certa medida, um reforço a esse processo de transformação no nosso sistema de precedentes em um sistema quase de common law. Então é isso que vem. Eu estou vendo que o Nélio está falando aqui. Isso aí a gente vai falar mais na frente, Nélio. Não recolher o tributo a partir da decisão de constitucionalidade do STF foi uma decisão de risco empresarial, em que pesa a reprovável a forma posta pelo ministro Barroso como aposta não está tão errado. Na realidade, eu acho que eu vou ter de atalhar, né, Lucas, e falar um pouco sobre isso, que a gente já tinha discutido antes no nosso. E nesse caso, o que eu diria é o seguinte: não existe por parte dos contribuintes, uma surpresa. Existe uma surpresa com a mudança de postura jurisprudencial? Sem dúvida nenhuma. Caberia modulação por conta disso? Provavelmente, ou talvez. Agora, todos os contribuintes tinham recebido autos de infração. Todos os contribuintes estavam se defendendo na esfera, seja administrativa, seja judicial, e todos os contribuintes tinham provisionado aquelas perdas de alguma forma, seja como possível, seja como remota, seja como provável. Então, alegar uma completa ignorância à existência dos autos de infração, isso me parece um pouco temerário. Todos têm o direito de se defender, porque poderiam existir outras nulidades, digamos assim, nos autos de infração que foram constituídos. A
matéria jurídica de fundo é que era uma matéria problemática, porque você estava acobertado por uma coisa julgada, mas uma coisa julgada que não tinha mais fundamento de validade. Porque, e eu não estou falando aqui da pirâmide keynesiana, né? Mas o que eu estou dizendo é que as decisões judiciais, elas usam como repertório e usam como fundamento de validade a Constituição, as leis, enfim, as normas gerais abstratas que estão no sistema, que estão, inclusive, contidas na fundamentação de qualquer decisão. Então, a gente precisa ter cuidado dentro dessa perspectiva, e é justamente isso, Tiago, que na realidade é o Luiz, né? Enfim, esse é exatamente o ponto, ou seja, aqui eu estou simplesmente dizendo, olha, tinha uma jurisprudência defensiva, a jurisprudência foi superada do ponto de vista processual. Número 2, os autos de infração já existiam no sistema, eles já tinham sido provisionados e estavam sendo discutidos, seja judicial, seja administrativamente. Isso cria uma insegurança jurídica? Aí sim eu acho que cria uma insegurança jurídica. E por isso a gente precisaria compreender efetivamente os limites dessa cessação da coisa julgada. Então, esse ponto é um ponto relevante. Agora, o mérito da controvérsia, do jeito que foi julgado, eu não tenho muitos reparos a fazer. Porque, de fato, houve mudança das circunstâncias de fato, houve mudança das circunstâncias de direito, houve perda de fundamento de validade daquela decisão. E vejam só, para não ir muito longe, a perda de fundamento de validade de uma decisão, inclusive, é matéria de ordem pública que pode ser, em procedimento executivo, alegada não como embargos à execução, mas sim como incidente processual. Então vejam que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, e mais inconstitucionalidade nesses casos, tanto é assim que é motivo de impedimento do prosseguimento da execução por ato meramente ordinatório, sem garantia, sem qualquer tipo de embargos julgados. É uma exceção de pré-executividade, é mais, é uma objeção de pré-executividade. Ou um incidente processual que impede a cessação desses efeitos. Então, o Supremo precisaria ter trabalhado no plano, talvez, da modulação, talvez da organização. A gente precisa também saber qual é a situação real dos contribuintes, né? Isso eu acho que é importante dentro desse contexto. Ou seja, os contribuintes tinham provisionado? Qual tipo de provisão eles fizeram? Quantas daqueles autos de infração tinham sido derrubados, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial? O que vão acontecer com esses autos de infração? Eu não vi até agora, diga-se passagem, Lucas, não vi ninguém discutindo os autos de infração que estão sob julgamento. Não vi ninguém discutindo os autos de infração que já teriam sido, por exemplo, derrubados por decisão administrativa ou decisão judicial, levando em consideração a coisa julgada. Isso eu não vi as pessoas discutindo. Eu vi as pessoas discutindo problemas de segurança jurídica dentro dessa perspectiva individual. Eu vejo discussões da, digamos assim, uma coisa julgada quase que sacrossanta, mas eu não vejo as pessoas discutindo que, olha, existiam os autos de infração. Agora, a gente vai falar sobre a questão da livre concorrência, livre iniciativa e isonomia. Mas também acho que a gente precisa entender essa modulação temporal. É porque no caso da repetição de indébito, a discussão é, a gente pode abrir o prazo, e esse prazo será de 5 anos, como lá no Código Tributário Nacional, mas a gente não tem o lado contrário, que é o quê? Os lançamentos já tinham sido feitos, né? Então, a não ser que você tivesse entrado com a repetição do indébito antes de ter sido declarado inconstitucional, você seria meio que pego com as mãos, digamos assim, abanando. Então, acho que essa é esse que talvez seja o grande problema. Agora, saindo de toda essa discussão
da matéria processual e indo para a discussão do caso concreto que a gente quer estudar aqui, a gente já falou durante 30 minutos só sobre a matéria processual. São os impactos na decisão do IPI de revenda de produtos importados, que é um tema, tipicamente, do direito aduaneiro. E esse tema do direito aduaneiro é engraçado, porque contrapôs a Fiesp, que estava num dos polos, no Supremo Tribunal Federal, do julgamento originário, que deu a permissão, né, pela declaração de constitucionalidade, à ação rescisória. Ele discutia o quê? Olha, você pode fazer um planejamento tributário que era muito comum em colocar um sujeito importador e colocar uma interposta pessoa antes da revenda para partes não vinculadas brasileiras. Essa era a grande discussão. É uma discussão muito parecida, por exemplo, com a chamada figura clássica do distribuidor cativo do PIS e COFINS monofásico. Ou seja, eu era a empresa produtora, colocava um distribuidor que era uma empresa vinculada à minha, como só tem na primeira etapa da cadeia, porque era monofásico, e o IPI, nesse sentido, dentro dessa perspectiva, é monofásico, ele só incidiria na importação, e a partir daí você teria a impossibilidade de tributar aquela mais-valia que não era gerada materialmente por um distribuidor cativo, ou por uma parte vinculada. Esse é o primeiro, talvez, problema. O segundo problema é o seguinte: a norma Gabi C. Freire, dentre os efeitos dessas decisões está a extensão ao tema 69 em relação aos contribuintes que tiveram coisa julgada antes da modulação de efeitos? Essa é uma pergunta interessante. Eu diria que, como eles têm a decisão do tema 69, a gente vai ter de entender como vai se dar essa modulação de efeitos. E talvez o STF vá ser provocado em todos os casos, ou pelo menos o judiciário das instâncias inferiores até chegar no Supremo Tribunal Federal, a entender como vai ser essa modulação de efeitos. Mas vamos conversar sobre isso um pouco mais. Professor, além daquele caso, né, daqueles 4 casos que você tinha mencionado, né, vão surgindo algumas novas questões, como essa de quem teve o trânsito em julgado ali antes da modulação de efeitos, que voltou ali para 2017, então a pessoa não tinha uma ação antes de 2017 para o ICMS na base do cálculo do PIS/COFINS, ganhou depois de 2017, enquanto não julgava aqueles embargos de declaração, aí veio a modulação. Com a modulação, perdeu matou todo mundo. Efeito. Então, mas aí fica aquela dúvida, né? Esse é o problema daquela fala do Barroso, inclusive, é um tiro no escuro. Mas, gente, o que está acontecendo? A gente ainda não tem muito. É uma matéria. Na realidade, essa assim. modulação aí, né? Mas aí o que eu acho é que é um pouco tiro no escuro você entrar com a ação e já apropriar os créditos dos últimos 5 anos. Né? Isso eu acho que é o caso do pessoal, muita gente que entrou entre a decisão do tema 69 e a decisão sobre a modulação. A decisão dos embargos de declaração, ou seja, a decisão sobre a modulação, muita gente ali disse, opa, vamos aproveitar os últimos 5 anos, compensar e mandar bala. Aí eu acho que a pessoa fez um pouco sob sua conta e risco se pendia uma decisão de modulação. Eu acho que, de novo, nesse caso, a discussão da modulação, que a gente está discutindo, né, é uma discussão válida, a discussão sobre modulação. Agora, precisa ter quórum, precisa ter todos os requisitos possíveis para a modulação. Vamos ver se nos embargos de declaração dos temas 790 e 791 vai ter modulação. Mas eu diria de antemão aqui que, de fato, a gente tem um problema, sempre são problemas temporais. E sempre são problemas em que você vai ter, como eu disse, uma assimetria entre um ato jurídico do contribuinte, no caso, ou do fisco, que é o lançamento tributário, e um ato jurídico que depende de uma decisão judicial. Né? E no caso concreto do tema 69, teve gente que entrou e teve gente que não entrou. Então, diferenciar as pessoas que entraram 10 anos antes das pessoas que entraram agora, eu acho que é uma decisão, aspas abertas, sadia do ponto de vista. Aí sim a gente aplica a isonomia, que a gente está tratando
impactando pessoas que atuaram de maneira desigual. Tiveram custos com advogados, tiveram todo um percurso bastante difícil de acesso à jurisdição nacional e conseguiram esse êxito. Agora, no caso concreto daqui, ou seja, a gente está falando ainda sobre o IPI na revenda, porque sempre o debate é contaminado, né, pelas questões processuais. Para a gente não ficar até 9 da noite, senão então, que vai ser outro problema temporal também. Então, a discussão é, a regra que mudou o IPI e aplicou o IPI às revendas de produtos importados, é importante dizer, primeiro, a natureza, talvez, jurídica. Eu não gosto do nome natureza jurídica, mas, enfim, na falta de um melhor nome aqui, vou usar natureza jurídica. A natureza jurídica é de uma regra anti-abuso, que foi criada justamente para evitar os planejamentos tributários ou, enfim, a interposição de pessoas com modulação de preços que não refletiam o preço real de importação. Porque a gente sabe que dentro do direito aduaneiro, quando a gente vai fazer o cálculo do valor aduaneiro, a gente tem vários métodos diferentes e você tem como modelar, digamos assim, o seu preço a partir, por exemplo, de uma análise do Siscomex por código de produto. Então, se todo mundo faz um race to the bottom dentro desse contexto, os preços de importação são reduzidos e a valoração aduaneira da importação ela se reduz automaticamente. Então, existem estratégias, digamos assim, de manipulação material dentro desse contexto. E o que é que, com essa decisão, com essa legislação, o que é que se tentou fazer? Disse, não, vamos criar aqui uma trava. Porque não adianta você criar um distribuidor cativo, não adianta você modelar o preço da importação. O que é importante é saber o preço efetivo do mercado nacional. E isso é a base de cálculo que dá isonomia, veja que engraçado, que dá isonomia entre o IPI importação e o IPI dos produtos domésticos, que é a ideia dos chamados tributos aduaneiros, ou seja, o que é o tributo aduaneiro? É um tributo que equaliza a tributação interna com a tributação dos bens importados. Então, esse é o grande ponto. Ou seja, a gente precisava de uma regra anti-abuso com essa finalidade? Nitidamente, sim, né? Nitidamente a gente precisava de uma regra anti-abuso com essa finalidade. Mesmo com ela, né? Tiveram as discussões aí. Aí por conta da existência dela, a gente vai discutir se ela é válida ou inválida dentro do sistema, que eu acho algo possível. Agora, a gente precisa ter consciência de que as regras anti-abuso, elas têm uma característica diferente. A gente gosta de falar no direito tributário das regras anti-elusivas ou anti-elisivas. Tem características diferentes, mas tem funções semelhantes. Agora, a gente precisa, dentro desse contexto, entender que regras anti-abuso prevalecem dentro dessas especificidades. Isso é muito comum, por exemplo, nos tratados para evitar dupla tributação. A gente tem regras. Qual é a regra em matéria tributária? Tratados prevalecem sobre legislação doméstica, exceto no caso das regras anti-abuso. Então, quando a gente tem regras anti-abuso domésticas, elas prevalecem em detrimento dos tratados para evitar a dupla tributação. O único país que destoa dessa ideia é a Bélgica. Tem lá nos comentários da OCDE. Então, a gente imaginar que uma regra anti-abuso é ilegal por ela criar uma nova incidência, que na realidade é uma postergação de uma incidência antecedente, que é considerada como sendo fraudulenta, não fraudulenta talvez seja uma palavra dura, mas não condizente com a verdade material, eu acho que essa regra precisa prevalecer. Então, o mérito da controvérsia, acho que faz sentido. E faz sentido também por uma questão de isonomia. Por quê? Como na importação o valor aduaneiro é um valor diferente daquele
valor das transações regulares, a gente tem essa dificuldade. Não é à toa que a gente teve toda a discussão e toda a modelação no caso da definição de valor aduaneiro para fins do PIS/COFINS de importação. Em que lá o Supremo diz, olha, realmente você fala valor aduaneiro. O valor aduaneiro é menor do que o valor das transações domésticas. Aumente a alíquota para equilibrar a carga tributária incidente sobre aquela operação, mas você não pode manipular a base de cálculo. E aqui no IPI, o que a gente está fazendo é corrigindo uma distorção através de uma norma anti-abuso que faz essa equiparação. Então, me parece que, no ponto de vista material, tem razão o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Do ponto de vista dos efeitos dessa decisão, aí a gente tem toda a discussão processual que a gente passou meia hora discutindo. E aqui, o ponto aqui foi numa ação rescisória. Mas, mesmo assim, essa decisão do Supremo vai ter efeitos prospectivos e efeitos diferentes em quem não estava submetido à ação rescisória. Porque a ação rescisória tem um rito próprio, vai criar momentos tributários diferentes. Essa é uma questão importante, né? Saber como que foi, porque ainda não temos o acórdão dessa decisão, para entender, porque a notícia do Jota foi no sentido de que só valeria a partir de 2020. Então, estaria, de certa maneira, repetindo ali a tese fixada pelo STF, no caso da coisa julgada, de que tem que respeitar a retroatividade, a anterioridade e tudo mais. Na verdade, a anterioridade a notícia não menciona, só fala que é a partir de 2020, e aí não sabemos, né? O julgamento foi em agosto de 2020, a gente não sabe exatamente quando que isso vai acontecer. Sim. Com base na notícia, mas com o acordo a gente vai saber, olha, teve a rescisão do julgamento anterior. Vai valer a partir de 2020 ou vai valer para trás? Realmente, então, nesse caso específico, a gente ainda não tem certeza sobre isso, né? Mas qual é a sua opinião? Você acha que deveria voltar? Não, eu acho que veja, mas lembre-se, no caso concreto, tem uma ação rescisória. E a ação rescisória se autolimita dentro dessa perspectiva. Por quê? Porque na ação rescisória a gente tem lá o dispositivo que eu mencionei antes, que não era usado pelos tribunais superiores, que é, olha, quando tem a decisão do Supremo, é que você vai ter o acesso à ação rescisória. Então, se a gente pensar dentro apenas da questão da ação rescisória, a decisão do STJ está correta. A questão é, quando a gente confrontar a decisão da ação rescisória com a decisão do Supremo, que tem um prazo temporal mais alargado, aí a gente tem, talvez, dificuldades. Mas nesse caso não é um problema, porque a decisão do Supremo é muito clara, que foi a partir de 2020. Sim. Então, durante esse período eu vejo... não, porque o próprio Supremo diz, opa, não, tem uma limitação temporal, que é a limitação da anterioridade, que eu acho correto. No caso da SLL, a gente está falando talvez de uma anterioridade de 2007 para frente. Acabou ali, né? Acabou ali. E tem os autos de infração, digamos assim, rolando. Mais ainda, nesse caso das tradings e desses sindicatos, associações, a gente vê que isso vinha, pensando de uma perspectiva eminentemente da análise econômica do direito, ele vinha distorcendo o mercado das tradings brasileiro. E eu não estou falando de uma perda de competitividade. Eu estou falando de uma alocação correta dos fatores de produção, de uma estruturação de uma cadeia logística neutra do ponto de vista fiscal. E é isso que é desejável. A gente quer uma neutralidade tributária, a gente quer um tratamento isonômico para que as cadeias produtivas elas sejam feitas de uma maneira correta do ponto de vista logístico. Por que importar por Santa Catarina se você produz em Minas Gerais? Qual o sentido disso? Por que importar pelo Espírito Santo se você está no Nordeste? Não tem o menor sentido. Só tem sentido porque existe uma distorção tributária que faz com que isso aconteça. A gente sabe, por exemplo, historicamente, que a gente tinha
os regimes especiais, seja Santa Catarina, seja o Espírito Santo, talvez o Espírito Santo fosse mais proeminente em matéria de direito aduaneiro, e lá fez com que aqueles portos ganhassem uma dimensão muito grande, e o Senado Federal modelou as alíquotas do ICMS importação justamente para evitar esse tipo de distorção alocativa na cadeia de produção e na cadeia de logística. Então, aqui eu acho que isso vai ter uma reorganização do mercado. Agora, você não pode criar um mercado baseado, desculpa a expressão, em feudos. Você tinha feudos de atuação, tinham estados completamente descobertos dentro desse ponto de vista legislativo, completamente descobertos. Tinham sindicatos e associações, isso eu digo com tranquilidade, o pessoal do direito aduaneiro que está nos assistindo aqui sabe disso, que vendiam a associação para você ter direito à coisa julgada. Isso é algo assim, eu digo sempre, quando a jurisdição vira uma loteria, ou quando você pode comprar indiretamente uma coisa julgada, o sistema está muito mal. E a gente precisa repensar o sistema. Isso acontece muito, inclusive, com as questões concorrenciais. O Fórum Shopping, que tentou ser debelado no Brasil, era simplesmente o quê? Vamos entrar com ação judicial em vários lugares diferentes. Se cair num juiz, ou mesmo no mesmo lugar, mas várias ações, para ver se na distribuição você dava sorte de cair para um juiz que você achava que teria mais possibilidade de conceder sua ordem, sua decisão judicial favorável. Então, assim, isso vira jurisdição aleatória. Isso é ruim para o sistema, porque gera insegurança jurídica, de novo, insegurança jurídica dentro de um aspecto sistêmico. Aqui você tem uma situação de decisões judiciais que privilegiam uma parcela ínfima dos players, que afetam a cadeia logística brasileira e que, e digo isso também com tranquilidade, permitem quase que a compra das decisões judiciais por terceiros que não participaram do processo. O que esse último caso me parece, assim, com o perdão da expressão, assustador. É assustador você conseguir comprar a decisão judicial que uma pessoa já teve que você não participou. Então, dito isso, eu diria que eu gostaria de deixar claro que acho, número um, a decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal, eu acho que ela está correta, porque se tratava ali de uma norma anti-abuso. Número dois, Essa a decisão decisão do sobre a incidência dupla, né, do IPI, isso, tanto isso. no Que não é uma desembaraço incidência, quanto na... mas Na não é uma verdade, não é incidência dupla, né, dupla mas porque compensa, né? Na sim, realidade, você paga depois quando você... mas em dois momentos ali, né, você dois paga o momentos temporais. diferencial. Isso. Sim, sim. Então, essa decisão eu tenho, vejo Isso com contra a razoabilidade. decisão de, por exemplo, nesse caso aqui de 2015, em que a incidência era jogada só para o desembaraço, né? Para aquele primeiro momento Isso, que você falou que exatamente. pode acontecer uma modulação ali Sim. dos valores, né, da base. Em um segundo plano, aí eu diria que, do ponto de vista processual, o que o STJ fez em acabar com, ou atalhar, digamos assim, a decisão do Supremo, me parece algo saudável para o sistema. A gente tem uma decisão do Supremo, a gente tem uma ação rescisória que era altamente limitada, né? Que era essa ideia da matéria controvertida, que era a ideia, digamos assim, de proibir ações rescisórias quando tinha uma matéria controvertida, mas ela tinha um ponto cego muito claro, né? Que era esse ponto cego das relações jurídicas comunicativas, continuativas. Então, dentro dessa perspectiva, a gente precisa entender que o processo precisa evoluir. De novo, não estou falando aqui de vamos fazer a festa e sair relativizando as coisas julgadas. Não. As coisas julgadas têm um rito próprio para sua desconstituição, mas esse rito precisa se atentar à verdade processual, precisa se atentar ao sistema de precedentes que a gente vem experimentando dentro do direito brasileiro e também, e isso é um princípio que vem sendo trazido pelo Supremo Tribunal Federal para esses julgamentos, e acho correto, que é pensar numa racionalidade dos agentes e uma racionalidade do sistema de equilíbrio dos fatores competitivos. Ou seja, se a gente
com uma decisão judicial por um passe de mágica, alguém paga 10%, 9% a menos de tributo do que outra pessoa, ou a pessoa consegue manipular a base de cálculo e pagar muito menos IPI do que outra pessoa, de fato você está criando uma distorção concorrencial. E isso precisa ser corrigido. E a gente precisa se atentar também, não aos problemas de litigância de má-fé, mas sim à litigância abusiva, que é uma matéria bastante estudada pelo direito concorrencial. Como eu disse, o sham litigation é um tema fundamental, já foi julgado, inclusive, pelo CAD, não em matéria tributária, mas é um tema que a gente precisa começar a pensar. Quando as empresas, nos seus prospectos, por exemplo, de IPO, colocam uma série de ações que estão dando uma vantagem competitiva como de perda provável, ela está se aproveitando da decisão judicial para fazer algum tipo de arbitragem, não arbitragem no sentido jurídico, mas arbitragem do mercado financeiro. Ou seja, é melhor, eu já estou com uma multa precificada, ou uma multa impedida por uma liminar concedida com garantia, é melhor continuar litigando porque eu estou pagando Selic, do que ir para o mercado e pegar esse dinheiro com um valor muito superior e reinvestir na minha empresa e fazer com que minha empresa Vou cresça. tirar meu caixa, né? Que eu também posso alocar de maneira mais Sim, sem dúvida. a render mais. Então, mas eu acho que a gente já chegou, deu 1 hora quase aqui, a gente, Sim, sim. o tempo E, inclusive, a passou gente voando. passou, né? Como a gente fez a parte processual antes, a gente acabou passando por aquilo que seria o segundo bloco de perguntas, que era exatamente sobre os aspectos processuais. Então, realmente, eu acho que a gente conseguiu abordar todos. Não sei se você tem uma mensagem final para Não, eu a minha é só de agradecimento. Então, eu não sei se você tem não, mais eu alguma. queria dizer a todas e todos assim que fico muito feliz em retornar ao IBET Rio de Janeiro, ainda que virtualmente, ainda que seja através de live. Espero que tenhamos outras oportunidades de colaborar. Não esqueçam dos recados que eu dei lá no início, né? Ou seja, olha, vamos matricular aí no curso de especialização do IBET Rio de Janeiro e IBET em Também o todo o evento do Brasil. dia 30, né? É, O temos o evento do dia evento 30 dia de março. 30 do doutor honoris causa do professor Paulo e também se matriculem lá no curso de tributação internacional, coordenado por mim e pelo professor Paulo Ares Barreto. Imagino, Lucas, só para não esquecer, ó, quando clicar aí para desligar, tem de mandar ficar guardado, porque aí a gente pode depois Sim, sim, compartilhar essa. Não, porque às vezes a pessoa desliga e manda não guardar, aí ele sai sim. da timeline do IBET. E aí todos podem assistir depois. Espero críticas, sugestões. Como eu disse, é um tema que eu venho estudando há muitos anos. Eu tenho de até me denunciar aqui em termos de idade, porque, como eu disse, o trabalho lá do processo tributário analítico, a primeira publicação que eu fiz sobre o parecer da PGFN 492 era anterior ao Código de Processo Civil, depois foi atualizado com o novo Código de Processo Civil, o trabalho sobre sham litigation, ou seja, as relações entre direito tributário e matéria concorrencial, o primeiro artigo que eu publiquei vários outros sobre esse assunto, é ainda, eu acho que é 2009. Então, ou 2009 ou 2010. Se o Então, STF tivesse decidido ali sobre a coisa julgada, estava na ótimo. CSL não teria muito problema. A professor, Mas, uma enfim. pergunta Ah, pontual. O curso de comércio exterior também, ele vai não, o estar. curso de Não sei se ele comércio está exterior sempre é aberto de maneira intercalada intercalado. Então, nesse primeiro ao curso de semestre, tributação e internacional. Então, aí. esse primeiro semestre é o curso de tributação internacional. E também, caso o pessoal já queira se planejar, então, no segundo semestre, A o curso de ideia, comércio pelo menos exterior. essa é a informação Enfim, que eu tenho, mas a gente nunca sabe, né, sim, sim. Então, como é bom o isso pessoal vai acompanhar lá funcionar. no site. O site tem todos os cursos de extensão do IBET, inclusive esses dois. Então, e também no perfil do IBET Nacional, do Instagram, tem Sim. ali a listagem das datas E de hoje, abertura inclusive, de cada um saiu. dos Eu semestres. não postei os stories ainda porque a gente ia fazer a live, né? Mas amanhã vai estar postado nos meus stories justamente a divulgação do curso de tributação internacional. Então, todo mundo me segue lá para ver a artezinha disso aí. É isso aí. Então, obrigado, professor. Obrigado pelo seu tempo e Obrigado. por essa aula como um todo. Não, obrigado a todos vocês que tanta gente é assistindo e espero que nos vejamos proximamente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado por terem assistido.